Fala galera, tudo bem com você? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, nós vamos tratar hoje do princípio da ação-reação e também pensar em algumas aplicações que podem ser feitas. Esse princípio da ação e reação, ele também é conhecido como a terceira lei de Newton. Recebe esses dois nomes aí sem ter problema algum. Para a gente poder entender essa situação, vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem uma superfície plana e horizontal e ela praticamente não tem atrito nenhum, certo? Pode ser, por exemplo, uma pista de patinação no gelo. Pista de patinação no gelo. Por que pista de patinação no gelo, professor? Porque a gente garante que o atrito vai estar diminuído. Aí você vai imaginar assim, ó, que são duas pessoas que vão patinar. Elas estão de frente uma para a outra aí, certo? Com o seu patinho. Essa daqui é a pessoa A, essa daqui é a pessoa B. Mas o que nós vamos imaginar? Que a pessoa B, ela vai ficar sem fazer nenhum tipo de movimento e a pessoa A é que vai empurrar a B para lá, certo? Quer dizer, então, vamos dizer que essa daqui, ó, é a força que a pessoa A exerce na pessoa B, certo? Não é difícil entender que devido ao empurrão que A vai dar em B, B vai se movimentar no sentido horizontal para a direita. Mas você consegue imaginar o que vai acontecer com a pessoa A? Não é difícil você entender que ela também vai entrar em movimento, mas no sentido oposto. Quem empurrou ela? A pessoa B. Mas professor, você não acabou de falar que apenas o A é que vai fazer força? Sim, mas o princípio de ação e reação diz exatamente isso. Que se A exerce uma força em B, automaticamente B exerce uma força em A. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade na mesma direção, mas de sentido oposto. Certo? É isso aqui o que nós podemos dizer da terceira lei de Newton. Matematicamente, como é que a gente poderia representar essas coisas, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que a força que A exerce em B vai ser igual ao vetor oposto da força que B exerce em A. Se eu pensar em termos vetoriais, é isso aqui que eu vou indicar. O sinal de menos, ele serve simplesmente para dizer que essas duas forças elas têm a mesma intensidade, porque o valor é o mesmo, elas estão na mesma direção, que é a direção horizontal, mas elas estão em sentidos opostos, porque a força que A exerce em B está para a direita e a força que A... melhor, essa daqui é a força que A exerce em B, né? Ela está para a direita e a força que B exerce em A está para a esquerda. E ainda, nós podemos dizer também aqui, ó, que o valor absoluto, né, em módulo, a força que A exerce em B, é igual à força que B exerce em A. Tá? Quais são algumas considerações importantes aí que você precisa saber? A primeira delas é que, primeiro, o par ação e reação nunca vai se anular. Por que eles não se anulam, eles não se equilibram? Porque eles agem em corpos diferentes. Isso daí faz com que eles não se anulem. Outra coisa, são de mesma natureza. Se essa força é devido a um empurrão, essa daqui também vai ser de mesma natureza. Se a ação é uma força gravitacional, a reação vai ser uma força gravitacional. Se a ação é uma força de contato, a reação vai ser uma força de contato. E, além disso, elas sempre vão ter a mesma intensidade, só que o efeito que elas vão produzir, por serem aplicadas em corpos diferentes, nem sempre vai ser o mesmo. Então nós podemos imaginar assim, vamos dizer que eu dou um soco na parede. Então eu exerço uma força na parede porque tem dois corpos interagindo.
mas o efeito que vai ter na parede talvez seja diferente do efeito que vai ter na minha mão. Essa é uma situação para a gente poder entender que, embora a força seja a mesma, mas o efeito não pode ser o mesmo, né? E sempre o par ação e reação ele vai depender de uma interação, tá? Tem que ter pelo menos dois corpos interagindo para poder haver a força. Essa representação que está indicada aqui, pessoal, ela é importante porque ela trata de vetores, né? Quando é que eu posso dizer que um vetor é igual ao outro? É quando eles tiverem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Esse sinal de menos aqui, ele indica que esse vetor é oposto a esse. E o vetor oposto significa que eles têm só o sentido diferente. É muito fácil da gente entender isso. Ó. Pensa que eu invertesse o sentido, virasse esse azulzinho para cá, num giro aí de 180 graus. Ele ia ficar idêntico a esse. Por isso que tem que ter um sinal de menos lá para indicar que é o vetor oposto. A intensidade é a mesma, né? Eles são iguais, que é o valor, seria equivalente ao tamanho geométrico do vetor, tá bom? Então essas diferenças aí você precisa ter elas bem claro para não ficar com dificuldade, mas se tiver dificuldade é só chamar. Um abraço, bons estudos!